Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os nossos ouvintes das redes sociais, aqueles que estão presentes. Vamos dar continuidade aos estudos da manhã de hoje aqui no SEAP e vamos agora fazer a leitura do Evangelho, a prece e depois iniciar o estudo Obras Póstumas, de Allan Kardec. No Evangelho, nós abrimos aqui no capítulo 6º, o Cristo Consolador, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos para fazer nossos estudos das obras do nosso mestre Allan Kardec. Hoje pedimos licença para estudarmos obras póstumas, pedir a espiritualidade amiga presente na casa que nos auxiliem, nos sustentem, nos intuam, para que o ensino corra da melhor forma possível. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada ao nosso querido Senhor Altivo Panfiro, dirigente espiritual de nossa casa. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que tanto nos ampara e ajuda nessa casa. E em nome do amor, em nome de toda essa pleiade de espíritos que nos sustentam, agradecemos e pedimos licença para dar início ao estudo da manhã de hoje, com a graça de Deus. Então, dando continuidade ao nosso livro, Obras Póstumas, nós vamos ainda continuar naquele capítulo Extratos in extenso, extraídos do livro das previsões. São um diário, né? Observações que Kardec fez de toda a situação que ele passou antes de editar o Livro dos Espíritos, antes de conhecer, né, a espiritualidade, de se envolver com a espiritualidade. Então ele vem aqui descrevendo passo a passo a conversa dele com esses espíritos através dos médiuns, tudo que ele passou, tudo que ele anotou, como que ele fez, montou toda a codificação. E hoje nós vamos aqui na página do meu livro, que é uma edição da CELD, é a página 291. Mas quem tiver com outro livro, nós estamos aqui em 1º de abril de 1858, fundação da Sociedade Espírita de Paris. Quem já estudou as obras de Kardec sabe que ele chegou a fundar essa sociedade na época. Isso ocorreu depois da edição, né, do Livro dos Espíritos ficar pronto. Vamos lá. Embora nenhum caso de previsões haja aqui,
Menciono para lembrar a fundação da sociedade por causa do papel que ela desempenhou na marcha do espiritismo e das comunicações ulteriores às quais ela deu lugar. Há mais ou menos 6 meses, eu realizava em minha casa, na rua des Martyrs, uma reunião com alguns adeptos todas as terças-feiras. O médium principal era a senhorita E. Dufox. Embora o local só pudesse comportar de 5 a 20 pessoas, às vezes ali se encontravam até 30 pessoas. Estas reuniões despertavam um grande interesse pelo seu caráter sério e o alto alcance das questões que nelas eram tratadas. Viam-se ali, com frequência, príncipes estrangeiros e outros personagens de distinção. Olha a importância dessas reuniões, né, que o Kardec realizava. E aqui, provavelmente, ele vai nos mostrar a importância dessa sociedade que ele fundou. Mais uma vez, eu peço perdão a vocês que a minha pronúncia em francês é péssima, ou seja, eu não sei francês, pouquíssimas palavras, as mesmas que a maioria conhece. O local, pouco cômodo pela sua disposição, tornou-se evidentemente bastante exíguo. Alguns dos frequentadores propuseram a se cotizar para alugar um outro mais conveniente. O espaço que ele fazia as reuniões estava ficando pequeno, apertado, desconfortável. E aí eles estavam pensando em arrumar um espaço maior, né? Mas então tornava-se necessário ter uma autorização legal para evitar ser perturbado pela autoridade. Desde aquela época, Kardec sofria muita perturbação, não só da igreja e das pessoas contrárias às suas ideias, como da autoridade, né, da polícia, daqueles que estavam sempre buscando saber por que daquelas reuniões, né? Isso levantava suspeitas. O senhor Dufox, que conhecia pessoalmente o chefe de polícia, encarregou-se de tratar do caso. A autorização dependia também do ministro do Interior. Então, o general X, na época era um general, que era o ministro, que era, sem que ninguém soubesse, simpático às nossas ideias, sem as conhecer inteiramente, e, graças à sua influência, a autorização que, seguindo o procedimento comum, teria levado 3 meses, foi obtida em 15 dias. Olha aí, gente, a espiritualidade ajudando Kardec, como sempre, para ele poder desenvolver tudo o que era necessário, né, em prol da nossa doutrina. A sociedade foi, então, legalmente constituída e se reuniu todas as terças-feiras no local que ela alugara no Palais Royal, na Galeria de Valois, não sei. Permaneceu aí durante 1 ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não podendo aí permanecer por mais tempo, reuniu-se todas as sextas-feiras num dos salões do restaurante, nossa, como é difícil, do Oxy, sei lá, no mesmo Palais Royal, na Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou num local próprio, na Rua e Passagem Sainte-Anne, 59.
Então, a primeira localização da sociedade durou só 1 ano. Eles não puderam ficar mais tempo lá por algum motivo que ele não explica aqui. E depois o outro local foi um salão que fazia parte de um restaurante, e eles, de 1859 a 1º de abril de 1860, eles se instalaram, ficaram lá por mais tempo, por muito mais tempo. Formada a sociedade, no início, de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade, que eram aceitas com facilidade. Teve que suportar numerosas vicissitudes, que não foram dos menores percalços de minha tarefa. Como era formada de elementos pouco homogêneos, o que significa? Nem todo mundo tinha a mesma convicção, o mesmo pensamento, os mesmos ideais. Então aconteciam problemas, lógico, Agora, em 24 de janeiro de 1860, isso aí já estava nesse salão novo. Essa ocorrência aqui foi na casa da senhora Forbes, médium, senhora Forbes. Duração dos meus trabalhos. Segundo minha apreciação, estimava que ainda me seriam necessários 10 anos para terminar meus trabalhos, mas não falara a ninguém sobre esta ideia. Fiquei, portanto, muito surpreso de receber de um dos meus correspondentes de Limoges uma comunicação obtida espontaneamente, na qual o espírito, falando dos meus trabalhos, dizia que 10 anos se passariam antes que eu os terminasse. Pergunta. Kardec vai fazer uma pergunta ao espírito de verdade. Como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde nunca fui, pôde dizer precisamente o que eu pensava sobre a duração dos meus trabalhos? Resposta: sabemos o que te resta fazer e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para terminá-la. É, portanto, muito natural que os espíritos o tenham dito em Limoges. E além, para dar uma ideia do alcance da coisa, pelo trabalho que ela exige. Entretanto, o prazo de 10 anos não é absoluto. Ele pode ser prolongado em alguns anos por circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. Então, já estava determinado ali que Kardec ainda iria levar mais ou menos 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para terminar tudo aquilo que já estava determinado pela espiritualidade. Nota. Escrita em dezembro de 1866. Publiquei 4 volumes substanciosos, sem falar das coisas acessórias. Os espíritos me apressam para publicar a Gênese, em 1867, antes das perturbações. Durante o período de grande perturbação, deverei trabalhar nos livros complementares da doutrina, que não poderão aparecer senão após a grande tormenta, e para os quais ser-me-ão necessários de 3 a 4 anos. Isso nos leva, no máximo, a 1870, quer dizer, em torno de 10 anos. Então, depois dele ter escrito essa observação aqui, a 24 de janeiro de 1860, ele botou essa nota, essa observação. Mais para frente, ele colocou essa nota para explicar melhor que ele já tinha publicado mais 4 volumes, que os espíritos já estavam adiantando ele para publicar a Gênese, e ele ainda queria publicar outros
outras obras acessórias que seriam importantes para a doutrina. Em 28 de janeiro de 1860, na casa do senhor Solichon, médium senhorita Solichon, acontecimentos papado. Ele vai falar aqui da Igreja Católica, né, do Papa. Pergunta. Ele fez uma pergunta ao espírito CH. Fostes embaixador em Roma e, naquele tempo, predissestes a queda do governo papal. O que pensais hoje a esse respeito? Olha a pergunta que Kardec fez para o espírito. Resposta desse espírito. Creio que se aproxima o tempo em que minha profecia vai se cumprir, mas não será sem dores. Tudo se complica, as paixões exacerbam-se, e de uma coisa que se poderia fazer sem comoção, envolveu a todos de uma forma tal que toda a cristandade será abalada. Olha só, gente, isso serve para a gente, né? Porque Kardec desencarnou e a Igreja Católica continuava, o papado também. Então, provavelmente isso deve ocorrer no nosso tempo agora. Pergunta: poderias nos dizer a vossa opinião sobre o poder temporal do Papa? Resposta: penso que o poder temporal do Papa não é necessário à sua grandeza, nem ao seu poder moral. Ao contrário, quanto menos súditos ele tiver, mais venerado será. Aquele que é representante de Deus na terra está colocado bastante alto para não ter necessidade do realce do poder terreno. Dirigir a terra espiritualmente, eis a missão do Pai dos cristãos. Olha que coisa importante que Kardec nos deixou anotado nesse livro, né? Vamos repetir a última frase. Qual é o trabalho do Papa que esse espírito estava dizendo? Qual é a importância dele para a Igreja Católica? Dirigir a terra espiritualmente. Eis a missão do Pai dos cristãos. Será que é isso que os nossos últimos papas fizeram? Eu não vou entrar em detalhes aqui de falar mal de algum papa, desse ou daquele, porque entre os papas que estiveram à frente da Igreja Católica, existem muitos que foram realmente amorosos, preocupados em fazer valer as lições do Mestre Jesus, humildes, né? Mas houve outros que a gente vê que eram mais materialistas, né? Davam importância a outras questões que não diziam respeito a eles. O próprio Espírito disse aqui, né? Dirigir a terra espiritualmente, eis a missão do Pai dos cristãos. Quem é o Pai dos cristãos na terra? O Papa. Outra pergunta de Kardec. Pensais que o Papa e o Sacro Colégio, melhor esclarecidos, não façam o necessário para evitar o cisma e a guerra intestina, embora não fosse apenas moral? Resposta do Espírito: não creio. Todos esses homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os prazeres profanos. Necessitam de dinheiro para satisfazê-los e tinham medo de que a nova ordem de coisas não lhes deixasse o bastante. Por isso levam tudo ao extremo.
pouco se incomodam com o que possa acontecer, sendo cegos demais para compreender a consequência de sua maneira de agir. Olha que coisa tão que frase, né, desse espírito, me desculpe aqui engasgar, que é tão atual, né, gente? É tão atual, é tão atual no pensamento desse espírito, né? Essa resposta dele, como é importante a gente prestar atenção e reler quem tem o livro em casa. Está muito alto, Thiago? Tá bom? Aí ele fez outra pergunta. Nesse conflito, não se deverá temer que a infeliz Itália sucumba e que seja conduzida sob o espectro da Áustria? Resposta: não, é impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta e a liberdade raiará nesta terra gloriosa. A Itália salvou-nos da barbárie, foi nossa mestra em tudo o que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Ela não recairá sob o jugo dos que a rebaixaram. Vocês me desculpem a falha aqui na história, que eu não estou lembrado de que luta foi essa. Mas prometo, na próxima aula, eu ou o Newton, eu vou buscar essa resposta e vou trazer para vocês. Vamos continuar aqui. 12 de abril de 1860, na casa do senhor Derrot, médium, senhor Crozet. Comunicação espontânea obtida na minha ausência. Então, foi uma comunicação recebida através do médium por algum espírito e Kardec não estava presente. Minha missão. Então, o espírito falou da missão dele, deu continuidade a notícias para ele trabalhar da melhor forma possível, para ajudá-lo. Pela sua firmeza e perseverança, o seu presidente frustrou os projetos daqueles que procuravam destruir seu crédito e arruinar a sociedade, na esperança de desfecharem um golpe fatal na doutrina. Honra a ele. Então, vejam, né, o Espírito está trazendo aqui para ele uma notícia que o presidente, né, ajudou na preservação dessa sociedade. Ele atuou de forma a sociedade não ser destruída. Honra a ele, segue o Espírito dizendo, que ele saiba que estamos com ele e que os espíritos de sabedoria ficarão felizes de poder assisti-lo na sua missão. Quantos desejariam preencher a sombra dessa missão, pois receberiam a sombra dos benefícios da qual ela é a causa. Essa missão, porém, é perigosa, e para cumpri-la é necessário uma fé e uma vontade inabaláveis. É necessário também a abnegação e a coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos e as decepções, e não se alterar com a lama tirada pela inveja e a calúnia. Nesta posição, o menos que pode acontecer é ser tratado como louco e como charlatão. Estou falando isso de Kardec. Deixem que digam, deixem que pensem à vontade, tudo passa, exceto a felicidade eterna. Tudo lhes será levado em conta, e saibam bem que para ser feliz é necessário ter contribuído para a felicidade dos pobres seres com os quais Deus povoou a terra.
Olha o Espírito nos falando que a gente sempre tem que auxiliar o próximo. Essa é a chave mestra da nossa doutrina. Que sua consciência permaneça, portanto, tranquila e serena. É o precursor da felicidade terrestre. Olha que coisa linda que eles disseram para Kardec. Tu és o precursor da felicidade terrestre. Depende de nós, né, gente? O Kardec já não está aqui há tanto tempo e nós ainda estamos nos arrastando, né? Vamos nos empenhar em estudar Kardec, a doutrina, praticá-la principalmente. Não adianta nada ficar com as teorias na cabeça e não procurar praticar. É difícil? É. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, né? A transformar nossas ideias antigas, primitivas, para a luz da doutrina, né? Que abandonemos nossas imperfeições, como o orgulho, a vaidade, a ignorância, sejamos mais flexíveis para aprendermos, aceitemos, tenhamos fé, né? Jesus espera por nós. Vamos dar continuidade aqui. Em 15 de abril de 1860, Marcel, médium, senhor Georges Genoulat. Comunicação transmitida pelo senhor Brion d'Orgeval. Futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar um papel imenso na Terra. É ele quem reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. É ele quem retificará os erros da história. É ele quem reconduzirá a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, um comércio e um tráfico vil. Ele instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou no degrau de um altar. Vocês vejam como a Igreja Católica era vista na época, né, por muitos. Muitos ainda seguiam, né, gostavam, achavam correto e seguem até hoje. Mas vocês vejam que já naquela época, né, as pessoas estavam muito insatisfeitas com essa igreja, né, e com o Papa. Então, vou repetir aqui o pedacinho aqui, essa religião natural, que é a doutrina espírita, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou no degrau de um altar, né? Sem aquelas burocracias, aquelas coisas todas, né? Todas aqueles dogmas. Então, ele está dizendo que a nossa doutrina ela é mais natural, é simples. A gente é que tem que se responsabilizar pelos nossos atos. Não vamos lá esperar que o Padre retire as nossas culpas, os nossos pecados, né? Não é possível. Isso tudo depende de nós. Nós é que temos que ter fé, acreditar na misericórdia divina e que nós podemos conversar diretamente com Deus, sem usar intermediários. Ele extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos abusos incessantes daqueles que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam as suas ambições
e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Um espírito. Isso aqui foi um espírito que deu essa mensagem. Naquela época, gente, vocês têm que pensar que estava muito próximo ainda da Inquisição. Então, foi uma época assim de muito horror, de muito sofrimento para a humanidade da Europa, né, por aqueles na Espanha, na França, em diversas nações, eles pregavam a Inquisição, que era uma barbárie, né? Por isso que é tão assim que eles estão falando com tanta dor, reclamando tanto da atitude dos sacerdotes daquela época. Claro, salvo muitas exceções. Vários padres também foram martirizados e sofreram nas fogueiras, nos calabouços da Inquisição. Não esqueçam isso. 10 de junho de 1860, em minha casa, na casa de Kardec, médium senhora Smith. Meu retorno. Pergunta, Kardec faz a pergunta ao Espírito Verdade. Acabo de receber uma carta de Marcel, na qual dizem-me que no seminário desta cidade estuda-se seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. O que se pode esperar disso? Será que o clero levará a coisa a sério? Resposta: não podes duvidar. Ele leva a coisa muito a sério, pois prevê para ele as consequências disso, e suas apreensões são grandes. O clero, sobretudo a parte esclarecida dele, estuda o Espiritismo mais do que imaginas. Olha só, gente, mesmo naquela época, com toda a implicância que eles tinham com Kardec, havia, como eu já disse, as exceções. Aqueles irmãos mais esclarecidos, né, que estudavam, que tinham o amor no coração, realmente, eles começaram a se interessar pelo Espiritismo e se uniam para estudar o Livro dos Espíritos. Então, o clero, sobretudo a parte esclarecida dele, estuda o Espiritismo mais do que imaginas, mas não penses que seja por simpatia. Ele aí procura, ao contrário, os meios de combatê-lo. E eu te asseguro que ele lhe fará uma guerra rude. Aqui até eu me enganei, né? Mas havia aqueles irmãos que achavam interessante, mas faziam isso escondido, né? Mas nessa situação aqui, eu me enganei, me precipitei, na verdade. Os padres estavam estudando para achar uma forma de combater a doutrina, para destruí-la. Eles ficaram apavorados com aquilo que eles estavam lendo ali, né? Que você retornava à pátria espiritual, que você não morria, né? Que você continua vivo, que você tem que dar conta daquelas coisas erradas que você praticou. Então, eles ficaram assustados, né? Não te inquietes com isso. Continua a agir com prudência e circunspecção. Mantém-te em guarda contra as ciladas que te serão armadas. Evita cuidadosamente nas tuas palavras e nos teus escritos tudo o que puder fornecer armas contra ti. Prossegue teu caminho sem temor, e se ele está semeado de espinhos, asseguro-te de que terás grandes satisfações antes de voltares um pouco para junto de nós. Kardec prossegue na pergunta: que quereis dizer com estas palavras, um pouco? Ele quer saber por que ele disse isso, né? Terás grande satisfação antes de voltares um pouco para junto de nós. Resposta do Espírito Verdade:
não permanecerás por muito tempo entre nós. Será preciso que retornes para terminar tua missão, que não pode ser terminada nesta existência. Muitos espíritas dão grande importância a esse trecho, vou até sublinhar aqui, do livro, porque o Espírito Verdade, que a gente sabe que é o espírito de mais alto grau de elevação, que se comunicava com Kardec, disse que ele, e de voltares um pouco para junto de nós. E Kardec perguntou, o que isso quer dizer com isso, né? E ele disse, não permanecerás muito tempo entre nós. Ou seja, Kardec faleceu com uns 65, 64 anos, não lembro bem. Acho que em 1869. E ele, se não tivesse sido a doutrina, se ele não tivesse dedicado tanto, não tivesse sofrido, porque ele se desgastou, digamos assim. Ele forçou o corpo físico para dar conta de tão grande missão. E aí o Espírito de Verdade está dizendo que ele não iria permanecer por muito tempo entre eles lá. Será preciso que retornes, ou seja, ele tem que voltar à pátria espiritual, se recuperar daquela existência, aprender mais coisas, estudar, provavelmente, se preparar para retornar e continuar a missão com a doutrina espírita. É preciso que retornes para terminar tua missão, que não pode ser terminada nessa existência. Ele não teria vida suficiente material para continuar o trabalho. Se fosse possível, não irias de forma alguma, mas é preciso submeter-se à lei da natureza. Estarás ausente durante alguns anos e, quando voltares, estarás em condições que te permitirão trabalhar desde cedo. Kardec, nós sabemos, quando ele começou a trabalhar na doutrina espírita, ele já era um homem maduro. Se eu não me engano, tinha 50 ou quase 50 anos. Ele não tinha mais tempo, a natureza humana não ia permitir, ele não tinha vigor físico para, viver mais até os 80, 90 anos trabalhando. Ele não estava preparado. Então, quando voltares, estarás em condições que te permitirão trabalhar desde cedo, ou seja, desde jovem, quando ele reencarnasse, ele iria dar prosseguimento ao trabalho, à missão dele com a doutrina espírita. Que coisa bonita, né? É por isso que nós te deixaremos o tempo necessário para terminá-los. Aí tem uma nota aqui. Supondo aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam a fazer, e levando em conta o tempo de minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, isso nos leva forçosamente ao final deste século e ao começo do outro. Olha que coisa interessante que ele disse aqui. Olha a previsão, ele fez uma previsão, né? Final do século XIX, início do século XX. Ele estava prevendo que provavelmente ele estaria de volta ao nosso planeta, reencarnado, para continuar o seu trabalho por volta do início do século XX. Isso aqui é importante, a gente tem que grifar. No dia 21 de setembro de 1861, em minha casa, e o médium era o Sr. Da.
Autos de fé de Barcelona. Apreensão dos livros. Isso aqui, quem lembra, foi quando eles fizeram uma fogueira com o Livro dos Espíritos na Espanha, mais precisamente Barcelona. A pedido do senhor La Chatre, então, residente em Barcelona, eu lhe havia expedido certa quantidade do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e as coleções da Revista Espírita, e diversas obras e brochuras espíritas, formando um total de mais ou menos 300 volumes. Então, ele enviou para esse senhor, La Chatre, conhecido dele. Esse senhor vivia na Espanha. Ele pediu que Kardec enviasse para ele alguns volumes, para ele poder espalhar essa obra entre os espanhóis, né? A expedição havia sido feita regularmente pelo seu correspondente de Paris, numa caixa que continha outras mercadorias e sem a menor infração à legalidade. Ele fez tudo direitinho, ele não mandou isso pelo câmbio negro, né? Não, nada disso, ele fez tudo aos olhos da autoridade, estava tudo certo, tudo conforme a lei exigia. Na chegada dos livros, fizeram pagar ao destinatário os direitos de entrada, mas, antes de liberá-los, teve-se que entregar uma relação das obras ao bispo. Olha isso. Então, antes de chegar aquela caixa, né, aquela encomenda ao destinatário, ou seja, ao senhor La Chatre, o bispo já baixou uma ordem ali que ele queria saber o que tinha naquela caixa. Como assim está chegando um monte de livros aqui? Antes de liberá-los, teve-se que entregar uma relação das obras ao bispo, pois nesse país a polícia de livraria competia à autoridade eclesiástica. Vocês sabem que o povo espanhol até hoje é um povo muito religioso, muito assim, dado à Igreja Católica. Eu não sei como está no dia de hoje, né? Eles continuam religiosos, mas acredito que tenha aliviado um pouco, as pessoas já tenham buscado outras religiões, né? Outras religiões se disseminaram. Então, a polícia de livraria competia à autoridade eclesiástica. Este estava em Madrid. Ao regressar, baseando-se na relação que lhe fora feita, isso aqui é o bispo, tá? Ordenou que as ditas obras fossem apreendidas e queimadas em praça pública, pela mão do carrasco. Olha só, eles contrataram até um carrasco, que era para ficar bem evidente o desgosto dele. Ele não queria saber daquelas obras ali. A execução da sentença foi fixada para 9 de outubro de 1861. Se tivesse procurado introduzir estas obras como contrabando, a autoridade espanhola teria estado no seu direito de dispor delas à vontade. Mas, desde o momento em que não havia absolutamente fraude nem surpresa, o que provavam o pagamento voluntário dos direitos, haveria rigorosa justiça se ela ordenasse a reexportação, já que não lhe convia admiti-los. Então, Kardec esperava que ele devolvesse aquela encomenda, já que ele não gostou, não quer que entre no país. Por lei, ela deveria retornar à França. As reclamações feitas junto ao cônsul francês em Barcelona não tiveram resultado. O senhor La Chatre me perguntou se era preciso recorrer à autoridade superior.
Minha opinião era a de que se deixasse consumar este ato arbitrário. Entretanto, acreditei dever consultar a opinião do meu guia espiritual. Kardec pensou, será que eu procuro autoridade mais alta lá em Barcelona para livrar os livros de serem queimados? Como ele ficou em dúvida, ele a princípio pensou, vamos deixar acontecer, o que eu vou fazer? Mas, me perdoe, ele achou mais interessante, mais prudente conversar com o Espírito, a verdade, consultar o Espírito para saber o que ele iria dizer a ele. Pergunta: não ignorais com certeza o que acaba de acontecer em Barcelona, a propósito das obras espíritas. Teríeis a bondade de me dizer se convém prosseguir para a restituição delas? Resposta do Espírito Verdade: podes reclamar essas obras por direito e obterias com certeza a restituição delas, dirigindo-te ao ministro dos Negócios Exteriores da França. Porém, minha opinião é a de que resultará deste auto de fé um bem muito maior do que a leitura de alguns volumes. A perda material nada é ao lado da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Compreendes como uma perseguição tão ridícula e tão atrasada poderá fazer progredir o espiritismo na Espanha? As ideias lá se disseminarão com tão maior rapidez e as obras serão procuradas com tanto maior avidez quanto as tiverem queimado. Tudo vai bem. Olha o que o Espírito Verdade aconselhou. Se você deixar que elas sejam queimadas, todo mundo vai ficar curioso. Meu Deus, o que tem nesses livros que o bispo mandou queimar? Eu quero saber. Eu vou dar meu jeito e vou conseguir um exemplar. E foi o que aconteceu. Pergunta: convirá escrever a respeito um artigo no próximo número da Revista Espírita? Um artigo em relação ao auto de fé, da queima dos livros, né? Aí o Espírito Verdade responde: espera o auto de fé. Então, o Espírito aconselhou que ele esperasse que eles queimassem os livros, que tivessem lá a alegria deles de destruir aquele pequeno número de volumes, né? Para depois ele escrever um artigo a respeito na Revista Espírita. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Nós estamos, na verdade, eu falei ensinando, não estou ensinando nada, gente, estamos estudando juntos essa obra muito importante, belíssima. Muitas pessoas não conhecem obras póstumas. Eu aconselho vocês a lerem em casa com calma. Quem pegou pela metade o estudo, né, quem só começou a nos acompanhar agora, procurem comprar o livro ou pedir emprestado, né, para ler desde o início. É muito interessante esse livro, muito importante conhecimento da doutrina. Então vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade amiga e amorosa que sustenta a nossa casa com tanto amor, com tanta dedicação. Agradecer a Leon Denis, que deu continuidade aos trabalhos de Kardec em seus livros, que são um complemento do Pentateuco, são obras belíssimas. E agradecer ao nosso querido Allan Kardec,
Há pouco comemoramos mais um aniversário teu, irmão querido. Tua obra realmente tem trazido a libertação de nossa ignorância em relação às verdades espirituais. Obrigado, Senhor Altivo Panfiro, nosso querido dirigente. Obrigado ao Mestre Jesus e a Deus, acima de tudo, que permite nossa casa nos trazer tantos estudos importantes à nossa evolução. Então, em nome do amor, em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, possamos encerrar o estudo da manhã de hoje no livro Obras Póstumas. Graças a Deus.